Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impuseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ô Penha, traz meu relógio aí. Meu relógio. Bom dia, irmãos e irmãs. Tomara que nessa terça-feira a gente esteja todos com saúde, animados, porque a nossa vida pela face da terra é passageira e é curta. Eu vou ler aqui um trechinho pequeno do Evangelho de Lucas, a volta dos 70 discípulos. Volta dos 72, capítulo 10, versículo 17 a 20. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem-nos por causa do teu nome. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eis que dei a vocês poder de pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo, nada poderá fazer mal a vocês. No entanto, não se alegre porque os espíritos obedecem vocês. Se alegre sim, isto sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. Repito, os 72 voltaram alegre, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem por causa do teu nome. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eis que dei a vocês poder de pisar em serpente e escorpião, e toda a força do mal, nada poderá fazer mal a vocês. No entanto, não se alegre porque os espíritos obedecem vocês. Alegre-se, isto sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. Como a gente vê aqui, o ser humano muda, mas muda muito pouco. Mesmo depois de longos anos e de longos tempos, a gente não muda muito. Os apóstolos, os discípulos voltaram empolgados, porque tudo o que eles faziam, as curas, os milagres, dava certo. Os espíritos maus obedeciam a eles. E eles voltaram com a boca no canto. O que é que Jesus disse para eles aqui? Em outras palavras, tudo isso é muito bom, mas se alegre não por causa do que vocês fizeram, se alegre porque o nome de vocês está escrito no
céu, na casa do Pai. E hoje não é diferente. Eu estou aqui na internet e eu não só vejo os vídeos que eu gravo, mas eu vejo tudo e eu vejo a empolgação de pregadores de outras denominações. Faz barulho, faz profecia, faz promessa, faz coisas fora de sério. Mas não precisa de nada disso. O que precisa, o que Jesus está precisando não é de barulho, não é de zoada. O que o Senhor está precisando é de pessoas convertidas. Ontem à noite eu estava na missa, onde estava se colocando o sacrário numa comunidade, e o padre pediu para o diácono falar um pouco sobre a grandeza do Jesus ali naquela capela, né? E ele diz, olha, o que é bonito não é o tabernáculo, o sacrário. O importante não é isso, o importante é quem está aqui dentro. E usando as palavras deles, ele diz do mesmo jeito nós temos que ter zelo, porque é Jesus que está ali dentro, é Jesus que está aqui. Mas ele precisa estar aqui dentro de nós também. Faço minhas palavras do diácono. E o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo é... Eu mesmo só não desisto porque eu já fiz o canal e eu fui prevenido e precavido de tudo que está acontecendo. Então eu não desisto. Mas o desinteresse das pessoas pela palavra de Deus é total. É incrível. O que mais nós estamos precisando hoje é de Deus. Mas a gente não quer. Mas a gente acha que nós já temos tudo. O que é que nós temos hoje? Tempo para gastar em coisas fúteis. Tempo para assistir tanta grandeza que aparece na internet, na televisão. E eu caço e não vejo nada. Nada. Porque nós nunca estivemos tanta carência de Deus igual nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanto suicídio igual nós temos hoje. O que é isso? Falta de Deus. Anos atrás eu fazia a pastoral dos enfermos, fazia a pastoral da esperança e fazia a pastoral dos enfermos, ia no hospital. E no hospital a gente não pode falar muita coisa, tem que falar só aquilo que é conveniente, né? E aí eu entrei num quarto e tinha um jovem bem vestido, a mãe também bem vestida. Logo eu concluí que não era uma pessoa pobre, ele não estava com a roupa do hospital. Bem vestido, bem arrumado. Perguntei que idade você tem, ele falou 20 anos. Falei, o que foi que aconteceu com você? Ele falou, eu tentei o suicídio. Aí para ele, né, dei um sorriso e falei, quando você tiver a minha idade, você vai fazer o quê? O que é que você vai fazer quando você tiver a minha idade? Mas o que é isso? Falta de Deus. Ah, mas eu vou na igreja, eu rezo. Mas você vai uma vez por semana? Depois você não reza em casa, você não tem mais oração em família, porque nem a televisão hoje foi para um canto, o celular não deixa, né? E Deus está ficando para um lado, a gente vê tudo, menos aquilo que mais eu preciso, que é da graça de Deus. É de graça. Mas esse de graça, a gente podia falar, tem um preço, não é um preço. Precisa de um esforço.
eu preciso me esforçar. Eu rezo contemplando as chagas do Senhor. Mas eu e pouca gente, né? E veja só, vocês sabem quantos quilos pesava a cruz de Jesus? Jesus era um homem forte, 1,70 m quase, mas ele estava tudo rebentado. Antes de botar dele pegar a cruz, rebentaram ele no chicote. O sangue, metade ficou no lugar onde ele estava, onde eles bateram nele. Então ele já estava desfigurado e aquela cruz pesava 130 quilos. Eu não posso dizer com precisão qual é a distância de Jerusalém ao Monte Calvário. Eu só sei que não é perto, não é menos de 5 quilômetros, porque ele fica no alto e os cadáveres que eram crucificados ali não tirava, era para as aves de rapina comer. Por isso é que ele se chama, nós chamamos de Monte Calvário, mas ele também é chamado lugar de caveira. Porque ali era muito ossos. Em Jerusalém, todos os crucificados eram crucificados ali. E ficava ali para as aves de rapina comer. E se fosse muito perto, o mau cheiro ia invadir a cidade. Já existia tantos outros, né? Então era mais um para invadir a cidade. Aquela cruz pesava 130 quilos. Não é à toa que Jesus saiu 3 vezes. Agora você imagina o peso, não só o peso da madeira, dos 130 quilos. Quanto mais tinha de pecado, os pecados do mundo, tudo naquela cruz. Jesus arrastou ela como ser humano, ele não arrastou como Deus. Jesus foi crucificado como ser humano. Eu já vi alguém dizer que Jesus não sentiu as dor, não sentia dor. Ele foi crucificado como ser humano, porque se ele tivesse usado o direito que ele tinha de Deus, nós não nos salvaria. Ele tinha que suportar como ser humano. Jesus fez tudo que um ser humano faz em toda a sua vida. Desde o nascer já era perseguido para morrer, teve que fugir. E pobreza, porque a miséria era muito grande. José era carpinteiro, mas não era rico, e eles passavam fome, porque tinha que pagar imposto para os romanos e era caríssimo, não era, além de ser caro, depois os cobradores roubavam. E se não tivesse nada, ele levava o que tinha. Cabra, que aquele povo possuía, carneiro, esses tipos de coisa. Eles levavam o que tinha em casa, o que tivesse de alimento. E aquele povo estava numa miséria sem tamanho. E José e Jesus, Nossa Senhora, não eram isentos. Um dia carregaram a única coisa que eles tinham, que era uma cabra. As obras de arte que José fazia, ele não tinha interesse nenhum. Porque ele já fazia por encomenda e eles não tinham onde vender aquilo, eles não tinham nenhum interesse naquilo. Eles consideravam como se fosse nada. E aí nós escutamos alguém dizer assim, não, eu depois que me batizei nas águas não tenho mais pecado. Meu irmão e minha irmã, se a gente pensasse um pouco, eu faço aula aqui com 2 padres e com um jovem doutor também, que é o Altieres dos Santos. Tem o padre Paulo Ricardo, que é de Cuiabá. Tem um outro padre, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala dos pecados, da gravidade dos pecados, e de hoje, não, do mundo de hoje, que para muita gente parece que não tem mais pecado.
Jesus vai aliviar os nossos pecados. Não. Jesus perdoa os nossos pecados. Se você que está me ouvindo agora tiver numa situação depravada e você tiver uma conversa com ele agora, ele te aceita do jeito que você está. Do jeitinho que você está. Ele não vai te fazer cobrança. As cobranças é feitas nas igrejas, né? Ele não vai te fazer cobrança, ele vai aceitar você do jeito que você está. Mas ele vai ajudar a te modelar, ele vai ajudar a você caminhar, e se ele sentir o interesse, como ele diz, eu estou à porta e bato, você vai ter que se arrepender desses teus pecados, ele vai te dar força, e aí você vai se confessar. É difícil para quem vai fazer a primeira vez, né? Ah, não, eu não preciso me confessar. Me confessar, eu confesso com Deus. Não existe essa confissão com Deus. É preciso se confessar quando a gente está com pecado. Está na Bíblia. Tiago, capítulo 5, ele diz, se tiver alguém doente, chama o presbítero da igreja. Esse faz oração, unge com óleo, e se tiver com pecado, perdoa, ele ficará bom. E se seu caso não é de morte, a confissão hoje, até o Vaticano II era chamada extrema-unção. Veja só que do Vaticano II só mudou a palavra. Mas até o Vaticano II, quando a família chamava o padre, que o enfermo viu o padre chegar e começava a chorar. Porque era só da extrema-unção o camarada partia dessa para melhor. No Vaticano II, o Papa, em discussão com os bispos e com os padres, que tinha muitos padres, participaram muitos padres, e foi muitos anos, 5 anos, né, de Vaticano II. Então as discussões eram muitas, às vezes ficava calorosa. Então decidiram trocar a palavra de extrema-unção para unção dos enfermos. Trocou-se. Após essa troca, muitas pessoas que estavam em coma, acontece hoje, tem testemunhos que está em coma, mas não é para a morte. Ao padre dar unção dos enfermos, a pessoa recobra a saúde. Em Dourados eu trabalhei junto com um padre, eu não, e muita gente de todas as paróquias, quando nós pertencíamos à Diocese de Dourados. E a gente trabalhava sempre com ele. E ele falava no testemunho de uma moça de Dourados, né? A moça estava desenganada dos médicos, estava em casa para morrer, e chamaram ele para dar, não tinha mais remédio. Estava sem reação, não tinha, os médicos mandou para casa para dizer, olha, não tem, ela não responde mais nada. E o padre foi lá, deu a unção do enfermo para a moça, ungiu com óleo, e a hóstia só roçou no lábios dela, porque ela não engolia mais nada, e foi para casa. No outro dia cedo, a moça acordou, pedindo café, pedindo comida, sã. Temos testemunho e mais testemunho desses. Mas se fosse outrora, não, era da a unção dos enfermos, chamava extrema-unção, era daí. Mudou-se a palavra, só. Mudou a palavra de extrema-unção para unção. Então hoje, a partir dos 65, dos 60 anos para cima, algumas igrejas o padre faz todo ano. Porque quando a gente chega na cidade, a gente está um pouco fraco, não é fraco só de debilitado, fraco também na fé. Aí tem uma época do ano que os padres fazem da unção dos enfermos para as pessoas que estão dessa idade para cima, e para algumas pessoas fracas, na fé muito fraca, só que é uma responsabilidade, você não pode mais
Quantas vezes pode receber? Quantas vezes precisar. A unção dos enfermos você pode, por exemplo, na minha idade eu posso receber todo ano. Vale para um ano, eu posso receber todo ano, se eu quiser, todo ano posso tomar. Se você for na missa, num dia, como eu já acompanhei um padre aqui, que rezava 5 missas por dia. Quantas vezes você pode comungar? Quantas vezes você for na missa. E pode. Você vai 5 missas, você comunga 5 vezes. E se ficar doente, e o caso parecer que venha a óbito, o padre ainda vai dar unção do enfermo. Você tendo comungado 5 vezes durante o dia, ele ainda vai dar unção dos enfermos. Então, as coisas da igreja não é brincadeira. E Jesus também não. Também não é. Vocês viram o que é que ele diz aqui para os discípulos que voltaram com a boca no canto? Senhor, os demônios nos obedecem por causa do seu nome. E Jesus fala o linguajar deles, porque hoje a gente sabe que Jesus curou muita gente. Era milagre de verdade, paralíticos, epilepsia, os endemoniados eram epiléticos, né? Com eles era assim, se a doença aparecia na pele, como a lepra, era doença. Se não aparecia, era possesso, era demônio. Então Jesus foi obrigado a usar o linguajar daquele povo não para satisfazer eles, para não espantar eles. Acha que um demônio via Jesus, se ele queria graça, ele cascava fora antes dele chegar? Mas a epilepsia naquele tempo era muita. Depressão, quantas pessoas Jesus curou de depressão? Milagres e mais milagres. Mas Jesus só fazia aquele tempo, não faz hoje também. Faz hoje. Só que para isso você precisa crer. Às vezes, se a tua fé for bastante do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa de ninguém. Mas outras vezes precisa de alguém para te animar, para que você se recupere. Uma senhora estava muito doente e tinha uma outra que tinha o dom da cura e ela também estava desenganada do médico. E elas marcaram um encontro e se encontraram em um bar. E vai tomar um refrigerante e conversar. E a senhora que estava doente falou, fulano, eu estou desenganado do médico. Ela falou, não, eu vou rezar com você. Mas ela não fez uma outra oração. Rezou Ave Maria. Só Ave Maria com aquela senhora. E a cura não fica para amanhã. Na hora, quando terminou de rezar Ave Maria, a senhora falou para ela, eu já estou me sentindo melhor. E foi para casa. Passado uns dias tem que ir no médico, né? Tinha um atestado médico que ela estava desenganada. Aí vai no médico e diz, o que aconteceu aqui? Não tem nada. Milagre. Cura. Agora, essa cura não acontece toda hora e todo dia. Eu já falei aqui muitas vezes. Acontece quando a medicina não tem mais remédio. Jesus cura. Mas por que Jesus não cura todo mundo? Porque naquele tempo ele precisava curar todo mundo, até os primeiros 50 anos o discípulo curava, porque a medicina era atrasada. No momento que a medicina adiantou, então Jesus não está mais curando pessoas. E outra, nós só acreditamos se tiver um milagre. O que é que ele disse para Tomé? Sem meu Senhor e meu Deus, ele diz, você acreditou porque viu, Tomé, mas bem-aventurado é aqueles que crê sem ver. Nós precisamos de acreditar. Jesus já veio, Jesus já foi crucificado, já morreu pelos nossos pecados. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Mas é
tanta gente pregando, mas a maioria são vigaristas, está atrás de tomar teu dinheiro, faz maracutaia, fingem, eles têm artista dentro das igrejas por aí. Tem artista pago para fazer aquilo, para enganar o povo. Para enganar o povo. A teologia da prosperidade, outra. Olha, se você der tanto para a igreja, você vai prosperar. Eles prosperam. Você não. Você vai ficar cada vez mais miserável. Ah, mas toda a igreja precisa de dinheiro. É, toda precisa. Mas nem tanto assim. Eu estou aqui, não estou cobrando um centavo de ninguém. Estou procurando levar a palavra de Deus para as pessoas que estão desanimadas, porque é muitas. Isso a gente vê, está estampado. Pelo canal dá para perceber, pelo tanto de participação, mas a gente não quer. A gente não quer. Não tenho tempo de ficar escutando isso. Não tenho tempo de ficar escutando essas baboseiras. Aí, quando você chegar diante do Senhor, Jesus não é vingativo. Mas ele deu oportunidade. Ele diz, é para pregar o evangelho aos confins do mundo. Convertei-os. Porque no dia do julgamento, ele não vai estar como Jesus. Ele vai estar como juiz. E é justo. Ele vai julgar o que você fez. Bem, mais bem ou mais mal. Agora ele é bonzinho. Ele vem, ele vai à sua casa, através de pessoas, ou diretamente, depende da situação que você se encontra, ele é bonzinho. Mas no dia do julgamento ele não pode ser bonzinho, porque primeiro que você já passou dessa para melhor, né? E quando é que vai acontecer isso? É no fim do mundo. Cada geração que vai, logo ele tem o julgamento dele. E aí não tem escapatória. Ele vai dizer, eu também não tenho tempo. Lembre-se, aquele que der, nem que seja um copo de água fresca, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a você, não ficará sem recompensa. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me impusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conhece a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, Jesus está batendo a sua porta, diz, olha, eu quero entrar. Se eu entrar, eu cearei com você e você comigo. Você me conta tudo o que você está passando e eu te ajudo. Ele não disse que faz, ele te ajuda. Eu quero me despedir de vocês nesta manhã, agradecendo a participação de cada um e esperando que as pessoas mudem e descubram que estão precisando de Deus mais do que o que pensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.